E aí, seja bem-vindo ao meu canal. Essa é a Palavra de Sabedoria. E se você não me conhece, meu nome é Alexandre. E eu já quero te pedir para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Hoje eu vou falar sobre o bom ânimo e também sobre não ter medo. Então, uma coisa interessante que eu costumo falar durante todos os vídeos que eu gravo aqui para o canal, para você deixar o seu like, compartilhar e se inscrever. Porque eu entendo que isso é importante e através desse gesto você está agregando valor para outras pessoas. E o porquê que eu preciso repetir em todos os vídeos? Porque eu entendo que se simplesmente eu falar somente uma vez, você não vai lembrar de fazer isso, ou você não vai entender que isso é importante. E você vai deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. E um bom exemplo disso é a Bíblia. Na Bíblia, quando Deus ele fala repetidamente a mesma coisa, é porque Ele quer reforçar, quer que a gente entenda que aquilo é importante e que é preciso que a gente guarde aquela palavra no nosso coração. Um bom exemplo é quando, na nossa infância, ouvimos nossos pais falar várias vezes as mesmas coisas todos os dias. Às vezes o seu pai falou para você tirar a toalha da cama, a toalha molhada da cama, colocar comida para o cachorro, tomar banho, escovar o dente. São coisas que eles falam todos os dias, repetidamente, para que a gente não se esqueça, para que a gente entenda que aquilo é importante e que a gente precisa fazer aquilo. E Deus é a mesma coisa conosco. Quando Deus fala repetidamente algo na Bíblia, Ele quer que a gente entenda que aquilo é importante, que a gente precisa de fato aplicar em nossa vida, que a gente não deve esquecer essa palavra. Porque, por muitas vezes, o diabo vai utilizar as mesmas armadilhas para te aprisionar, para te fazer parar, para impedir que você consiga realizar o seu sonho e viver o propósito de Deus. E por causa disso, Deus ele repete diversas vezes a mesma coisa para que a gente não se esqueça. E quando acontecer uma situação que talvez o diabo possa usar contra você, você se lembre da palavra dele. E o bom exemplo disso é quando Deus fala para que a gente não tenha medo. Eu separei aqui alguns versículos que você vai conseguir entender que através desses versículos Deus está falando repetidamente: não temas, não tenha medo, eu estou com você. Porque uma das ferramentas que o diabo costuma usar para não nos fazer parar na nossa vida, para fazer que a gente não prossiga, para que ele possa utilizar isso de uma forma que vai ser um bloqueio, é o medo. E por isso que Deus teve que falar diversas vezes para a gente não ter medo. Em 2 Reis 6:16 está escrito assim: e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele fala aqui: não temas, porque mais é o que estão conosco do que os que estão com eles. Aqui o profeta Eliseu está falando para aquele moço que não é para que ele tenha medo, porque apesar dele estar prestes a enfrentar um exército, o exército que está com ele é bem maior do que o que ele vai enfrentar. Aqui o profeta ele estava vendo ali, ele estava tendo uma visão além do natural. E por isso que ele precisou falar para ele. Porque ele somente estava vendo aquilo que estava à frente dele. E ele não conseguia ver o exército que estava armado a favor dele, que era o exército de Deus. Às vezes a gente precisa de pessoas assim na nossa vida. Pessoas que vão ter uma visão além da visão natural. Pessoas que vão, através de uma palavra, destruir o nosso medo, em vez de fazer que a gente tenha mais medo na nossa vida. Um outro exemplo é em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Em Joel 2:21, não temas, ó terra, alegre-te,
porque o Senhor fez grandes coisas. Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Atos 18:9 e 10. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não cales. Lucas 1:30. Digo-lhe, então, o anjo a Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Marcos 5:36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Você consegue perceber que todos esses versículos, você consegue encontrar a frase, não temas, não tenha medo, eu sou contigo. Diversas vezes Deus fala a mesma coisa para nós, para que a gente não se esqueça, para que a gente não tenha medo, para que o diabo não possa usar o medo contra nós. Deus poderia simplesmente tirar o medo de nós, mas assim como o bom ânimo, o medo também é uma escolha. É você que escolhe ter medo ou não. E pelo fato dele falar para que a gente não tenha medo, isso significa que você pode escolher não ter medo. Que você pode escolher acreditar, ter fé nele. Entender que ele está contigo. Então assim, ele repete diversas vezes a mesma frase, não temas, não tenha medo. Para que isso possa ficar fixado, para que isso possa ficar guardado no nosso coração. E que Satanás não possa usar isso contra nós. E que Satanás não possa usar o medo para nos paralisar. Eu conheço pessoas que deixaram de aproveitar oportunidades, que deixaram de viver o extraordinário de Deus. Pessoas que não estão vivendo o propósito de Deus para a vida delas porque elas têm medo. Pessoas que estão abrindo mão dos seus sonhos por causa do medo. Eu mesmo, diversas vezes, perdi oportunidades, eu deixei de fazer algo porque eu tive medo. Porque eu deixei que o diabo pudesse usar essa ferramenta contra mim. Mas hoje você está aprendendo, hoje você está entendendo que isso não pode acontecer na sua vida. Que você não pode ficar estacionado, paralisado. Que você não fique no mesmo lugar ou deixe de prosseguir por causa do medo. Existem dois tipos de medo, o medo fisiológico e o medo emocional, o medo psicológico. O medo fisiológico você precisa dele para sobreviver, para que você possa entender quando você está diante de uma situação de perigo. Mas o medo emocional, o medo psicológico, você não precisa dele. Porque Deus fala para você não ter medo. E uma outra coisa que você pode encontrar na Bíblia e que Deus fala repetidamente para que a gente possa ter, e entendemos que quando Ele fala algo repetidamente, quando Ele quer reforçar, fazer que a gente entenda que aquilo é importante, que é crucial que a gente tenha isso na nossa vida, Ele vai repetir, Ele vai falar mais de uma vez. E o que Ele costuma falar, assim como não temas, é tenha bom ânimo. Eu separei também aqui alguns versículos para que você possa entender isso. Lucas 8:48 está escrito o seguinte, e Ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Mateus 14:27, Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Mateus 9:2, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados estão os seus pecados. Mateus 9:22, e Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Romanos 15:4,
Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedesse das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Deus repete diversas vezes para que a gente tenha bom ânimo e que a gente não temas. É importante que a gente entenda isso. É importante que durante a tribulação, durante o deserto, as lutas, a gente entenda que a gente não precisa ter medo, que a gente tenha bom ânimo, que a gente não desanime, que a gente se sinta animado. Porque Deus está conosco. Porque Deus está ao nosso favor. Porque não tem o que temer, porque Ele já venceu todas as coisas, Ele venceu o mundo. E por causa de Ele fala, tenha bom ânimo, eu estou com você. Não temas. Um outro exemplo que eu posso te dar também na Bíblia é de Josué. Josué teve que ouvir repetidamente, diversas vezes, para que ele tenha bom ânimo e esforce-te, para que ele pudesse se esforçar e ter bom ânimo. Em Deuteronômios 31:7, em Deuteronômios 31:23, Josué 1:6, Josué 1:7, Josué 1:9, Josué 1:16 ao 18. Todos esses versículos ali, ele repete a mesma coisa para Josué, para que ele possa se esforçar e que ele tenha bom ânimo. E por que disso? Por acaso Josué era burro? Ou ele não sabia entender o que Deus estava falando com ele? Não. Mas Deus fez questão para que ele soubesse, que ele não esquecesse aquilo que era importante. Por isso que Deus teve que repetir diversas vezes para Josué. Por isso que aquilo foi preciso para que Josué lembrasse daquilo que Deus tinha falado para ele. Para que Josué pudesse ali assumir o lugar dele como sucessor de Moisés. E por isso que Deus teve que falar com ele, se esforça, tenha bom ânimo, eu estou com você. E o porquê disso? Porque, como eu disse, ele sempre vai reforçar, ele sempre vai falar diversas vezes aquilo que é importante para que a gente possa deixar gravado no nosso coração. Para que a gente não se esqueça, para que o diabo não possa usar isso contra nós. E como faz para que a gente possa ter bom ânimo? Como faz para que a gente possa conseguir ter isso em nossa vida? A gente precisa guardar as Escrituras. A gente precisa guardar a palavra de Deus no nosso coração. A gente precisa ter ali a leitura diária. Viver a palavra de Deus. Para que a gente possa ter bom ânimo, para que a gente possa não ter medo. E não deixar que Satanás utilize o medo contra nós. Que ele continue utilizando essa armadilha contra nós. Por isso entenda, Deus te fala para você não ter medo, para você ter bom ânimo, para você confiar nele, para você entender que ele está com você. Para você entender que aquele que está em você é maior do que está no mundo. Então não tenha medo, confie nele, tenha bom ânimo, que no mais ele fará. Então assim, essa foi a palavra de sabedoria e eu espero que eu tenha agregado valor na sua vida e que você possa tirar proveito desses minutos para poder fazer que na sua vida você possa ter melhores resultados através da palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. E comenta, deixa aí o seu comentário. Me fala o que você está achando desses vídeos. A sua opinião é muito importante para mim. Tamo junto, até depois.